E retornando a Brasília, a defesa de Jair Bolsonaro alega ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente jamais soube que o filho Flávio divulgaria a carta de apoio à pré-candidatura. A repórter André Anelli, mais uma vez aqui com a gente. Quais são as justificativas, André, dos advogados nesse caso que chamou a atenção nesses últimos dias? André. Pois é, Tiago, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro cumpriu o prazo de 48 horas estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes e se manifestou sobre a divulgação da carta no último final de semana por Flávio Bolsonaro. De acordo com os advogados do ex-presidente, não houve, por parte dele, qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia sobre o uso das redes sociais para o compartilhamento da carta. Em outro trecho do ofício encaminhado ao STF, a defesa diz que a referência feita pelo senador Flávio Bolsonaro durante a leitura do documento traduz manifestação por ele proferida e não corresponde à circunstância previamente conhecida pelo peticionário, no caso, então, Jair Bolsonaro. A circunstância de a carta ter sido posteriormente divulgada em redes sociais, ainda diz a nota, decorreu de decisão adotada sem que houvesse prévia ciência do peticionário, mais uma vez se referindo ao ex-presidente. A gente relembra que na última terça-feira o ministro do STF justificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, direta ou indiretamente, ou então por intermédio de terceiros, e que a conduta de Flávio Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício do direito dele de visitar o pai. Com a decisão do ministro do STF de proibir agora as visitas, Flávio e Bolsonaro não podem se ver antes da realização do primeiro turno das eleições, marcado para o dia 4 de outubro. Considerando a data da decisão, que foi então anteontem, a proibição vale até o dia 11 de outubro. A pedido de Flávio Bolsonaro, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, solicitou que Moraes reveja essa decisão sob o argumento de que estaria, então, praticando o impedimento do livre exercício da profissão, de que o STF estaria impedindo Flávio Bolsonaro de exercer a profissão de advogado, já que ele consta, então, como um dos advogados de defesa do pai do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até o momento, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não se manifestou em relação ao pedido da OAB. Tiago. A Ordem fez esse pedido nessa semana, quando o André destacou, e agora é aguardar. E hoje tivemos o posicionamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar a Dora Kramer. Ô Dora, como se comprova ou não uma justificativa como essa? Ou é uma justificativa política na conversa entre o ex-presidente e os advogados? Mas não se comprova, porque é palavra contra palavra. Como jogo da defesa, vale. Agora, como dado da realidade, é difícil, né? É difícil a gente acreditar. Ou o Flávio Bolsonaro trairia a confiança do pai, assim, a ponto de colocar em risco uma medida como um benefício, como a prisão domiciliar. Não combina, né? Claro, essa carta foi feita exatamente para ser divulgada, até porque ela é uma carta que ela não é dirigida a essa ou aquela pessoa, ela é dirigida ao público. Algo que é dirigido ao público é para ser publicado, tá certo? Então, quem fez a carta, que foi Jair Bolsonaro, redigiu um texto para ser dirigido ao público, portanto, não tem como ele não estar sabendo. É claro que a carta foi feita para que o Flávio Bolsonaro, num momento difícil, inclusive com a direita dispersa, reafirmasse a sombra da figura do pai por trás da candidatura. E também, por que não, dali uma provocada no Alexandre de Moraes, que é sempre bom, que sempre dá para tirar mais uma casquinha daquele papel de vítima, como, aliás, foi exatamente o que ele fez. Então, é muito difícil de se acreditar nisso, e mais difícil ainda será convencer o ministro Alexandre de Moraes.